Ela é jornalista, mora em Estocolmo, na Suécia, e fez um livro sobre os políticos de lá. Cláudia Wallin. Venha pra cá. Cláudia, mas você é muito bonita. Obrigada. Você é casada com um sueco ou com um brasileiro? Um viking sueco. Com um viking. Você deve enlouquecer os suecos, porque morena, bonita. Não é? Mas você sabe que as suecas, elas são belíssimas, né? E agora a Suécia não participou da Copa, né? Foi eliminada lá no iniciozinho. Mas no Rio de Janeiro estão vendendo uma camiseta. Pena que as suecas não vieram. É bem Brasil, são lindas, né? São lindas. E realmente perdeu-se a exibição de um grande craque sueco, que é o Ibrahimovic. Exatamente. E que falou, ele falou, aliás, a Copa sem mim não vai ser a mesma. A gente achou que era pretensão, mas não é não, tinha razão. Fez falta ele é um grande craque, eu não entendo nada de futebol, mas ele é um grande craque. Agora, em compensação, você entende muito de política. Você está lançando um livro aqui, é Wallin que pronuncia? Wallin. Cláudia Wallin. E Wallin é o nome do seu marido também? Exatamente, é o sobrenome dele. Um país sem excelências e mordomias. Na Suécia, os políticos ganham pouco, andam de ônibus e bicicleta, cozinham sua comida, lavam e passam suas roupas e são tratados como você. No Brasil, aí segue. 3 pontinhos. Editora Geração. E aqui Geração de bicicleta está o Carl Bildt. Carl Bildt, exatamente. Carl Bildt, que já foi primeiro-ministro da Suécia e que hoje é ministro das Relações Exteriores e que foi, aliás, a partir do Carl Bildt que eu comecei a descobrir o que era a política sueca, porque eu estava no supermercado local, ali onde eu faço minhas compras em Estocolmo, e quando eu olho para o lado, quem ele está lá lá? fazendo as Carl compras. Bildt empurrando o carrinho de compras dele. Você sabe que eu encontrei também uma vez o Brizola empurrando o seu carrinho, fazendo compra no supermercado. Ah, é? Em Nova York. Mas com toda a razão, a mulher dele estava se tratando, estava no hospital. Ele era um homem apaixonante e apaixonado pela mulher. E era um político, era realmente outra categoria de políticos, que ele era apaixonante e tinha um conhecimento político enorme, uma coragem política fora do comum. Extraordinário. Agora, aqui, no entanto, existia, pelo menos há algum tempo, alguns casos de corrupção brabos na Suécia, não? Falando sério. Você disse... Não tinha, não? Antigamente ou agora? Antigamente, não. Agora não. Exatamente. Quer dizer, a Suécia já foi um país corrupto, né? Isso que é muito importante dizer. Quer dizer, esse livro, não, a ideia do livro não é endeusar os políticos suecos e nem condenar a política brasileira, né? Porque o que esse livro mostra é a história de uma sociedade possível, ou seja, é possível você construir uma democracia forte, socialmente justa e transparente, né? E onde a corrupção é um fenômeno raro. Isso se constrói a partir do aperfeiçoamento das instituições, quer dizer, o ser humano é o mesmo, né? Então, não é que os suecos sejam melhores do que brasileiros ou, enfim, argentinos, etc. Eles, o que eles fizeram foi transformar a própria história. Então, você tem toda a razão. Já foi um país muito corrupto e também já foi um país marcado pelos privilégios da nobreza. Em vários níveis, né? No nível da nobreza, corrupção também no nível da nobreza. Exato, total. Era descrita como um verdadeiro lamaçal, né? Então, o que aconteceu na Suécia foi que eles, ao longo dos tempos, né, com investimentos maciços em educação e pesquisa, com transparência, porque é da Suécia a lei de transparência mais antiga do mundo, de 1766, e com todos esses investimentos no aperfeiçoamento da democracia. É isso que muda uma sociedade, né? Há menos de 100 anos, a Suécia era também um dos países mais pobres e mais atrasados da Europa, né? Então é um país que se transformou. Agora, é um negócio
parece lugar comum, mas não é, um negócio, primeiro, das providências da impunidade, que acaba acontecendo aqui. Exato. E também, por acaso, eu estava lendo um livro sobre a sociedade francesa na época de Luís XIII, antes do Rei Sol, que era Luís XIV, enfim, em que as mulheres, se estudassem, eram tidas como bruxas. E também não queriam, quer dizer, a nobreza, que foi o começo, através do Richelieu, do cardeal Richelieu, foi o começo, assim, do absolutismo mesmo. Então é o seguinte, não interessava que o povo fosse educado, que aprendesse a ler ou a escrever. As mulheres, então, nem se fala. Se soubesse ler, era queimada logo como bruxa. Mas mesmo a sociedade no todo, não interessava a eles melhorar a educação do povo, porque era a maneira de manter o poder. Exatamente. Às vezes, me parece que no Brasil acontece um pouco isso. Falam muito em educação, mas não vejo muito interesse em que o povo receba uma grande educação, uma educação de alto nível, uma educação política também. Pelo que a gente vê pelas próprias propagandas do governo, é só enaltecendo obras que foram feitas e tal. Mas a atenção que é dada à educação, me parece que não é de grande interesse dos políticos em geral. A educação é uma coisa fundamental, né? Todo grande salto que se dá em uma sociedade se dá através da educação. Agora, aqui, eu acho que tem um longo caminho, mas é um caminho que precisa ser percorrido, assim como a Suécia e outras democracias. Quer dizer, a Suécia cumpriu essa trajetória que o Brasil também precisa cumprir. Eu estava assistindo outro dia a propaganda eleitoral de um partido, não me lembro qual, e que eu achei impressionante, porque nessa propaganda tinha uma pessoa representando o povo e ela dizia, seria muito bom se os nossos políticos brasileiros pudessem, pelo menos uma semana por ano, viver como vive o povo para entender os nossos problemas. E é uma coisa incrível, porque uma semana, né? Porque, claro, com o nível de privilégio que você tem aqui a nível político, viver uma semana como vive o povo deve ser uma coisa absolutamente insuportável. Impensável, né? impensável. Insuportável. Tem uma coisa também que eu acho que é importante nesses países, é que eu não vejo o regime presidencialista dando certo em outros países, a não ser nos Estados Unidos. Os países que têm essa possibilidade dessas mudanças sempre são países parlamentaristas. Eu sempre achei que o presidencialismo era a melhor forma de governo para o Brasil. Já não penso tanto isso. Eu acho que o parlamentarismo cria mais essa possibilidade de limpeza e de politização das pessoas, sabe? Exatamente. Não sei se estou falando bobagem, mas hoje em dia eu sou francamente a favor de um regime parlamentarista. Eu acho que aí o político também vai ter que se formar desde base, não é só chega na eleição, aí ganha, fica não sei quantos anos. Não. Não deu certo, muda. Você falou uma palavra-chave aí que é politização, né? Quer dizer, parlamentarismo, presidencialismo é uma discussão. Agora, eu acho muito importante, né, as pessoas perceberem que o caminho não é você rejeitar a política, dizer que está tudo errado, que os políticos são todos corruptos. O caminho para a mudança é justamente a política. Mas você vê, por exemplo... Tanto a política institucional como os movimentos da sociedade civil organizada. Claro. É o caminho, né? Mas você vê uma coisa que é curiosa, né? E que não está tão próximo de mudar. A partir de agora, eu não posso fazer entrevistas com políticos ou debatendo o tema da política de cara para... Não se pode mais falar, quer dizer, a partir de... Começou de junho, não se pode mais falar de políticos ou fazer um debate, como eu faço sempre com as meninas do Jô, nesse período, que é um período onde devia ser mais até incentivado esse debate. No entanto, não pode acontecer. Que, no fundo, é uma lei difícil de mudar, porque é uma lei que eles acham que seria contra eles abolir a lei, mas não é. Ao contrário, seria uma possibilidade de você valorizar corretamente as coisas. É o caminho, na verdade, né? Por exemplo, na Suécia não existe horário eleitoral gratuito, né? Que, aliás, gratuito não é gratuito para ninguém, né? Não, é gratuito para o político, mas, né, sai
do dinheiro dos nossos impostos, né? Não existe horário eleitoral, existe exatamente tipo assim, debates e mais debates e mais debates na TV, nos jornais, nos bons e velhos comícios. Não existe essa coisa dessas campanhas milionárias, né? Para que se gasta tanto dinheiro com uma coisa muito vaga sempre, né? Na Suécia uma coisa você vê abstrata. assim, você tem uma discussão muito mais concreta de propostas, né? Você tem partidos políticos fortes. Então, quando você vota num partido na Suécia, você está votando num projeto de governo muito bem definido e que será cumprido, não tenha dúvida. Será cumprido porque as pessoas fiscalizam, né? E se não cumprir, sai fora. Porque, o debate político é uma coisa muito interessante, porque está lá a oposição, está o governo, estão debatendo. Olha, eu vou construir mais 2 milhões de casas populares. Ele fala, vai tirar o dinheiro da onde? Ele fala, não, eu vou fazer isso, vou aumentar o imposto sobre o cigarro. Enfim, eles têm que explicar exatamente... como é que conseguiram o dinheiro e o que vão fazer com ele. E tem que cumprir, né? O seu marido trabalha em que área? Ele é empresário. E como empresário, quer dizer, ele lida com quantas pessoas? Ele tem fábrica, tem indústria? Não, é mais ou menos 100 pessoas. Que já é uma indústria de tamanho médio, digamos, né? Sim. Então, quer dizer, ele tem que prestar contas sobre, na realidade, a movimentação desse dinheiro que paga essas pessoas, né? Quer dizer, há uma fiscalização constante de tudo. Com certeza. E a gente está falando aqui de políticos, né? Por exemplo, eu posso pedir a declaração de imposto de renda de qualquer político e autoridade sueca, incluindo o próprio primeiro-ministro, né? Que no livro, inclusive, você pode ver uma cópia da declaração do imposto de renda do primeiro-ministro. Quer dizer, qualquer autoridade pública, você tem acesso a essas informações, né? Essa questão da transparência, porque a gente fala de regalias, né? Contra políticos, regalias de políticos, que tem uma carga simbólica muito forte, né? Não é o principal problema do Brasil. O principal problema do Brasil é a corrupção, como a gente sabe, né? E é a mesma coisa nesse sentido na Suécia. Não é que os suecos sejam melhores do que todo mundo, é porque eles têm todo um sistema de integridade que torna menos cômodo roubar, né? Então, você tem essa lei da transparência, você tem que ser absolutamente transparente nos seus atos. O político é fiscalizado o ano inteiro pela mídia, pelo cidadão, que é outra coisa. A política na Suécia não é uma coisa que se faz em ano eleitoral, né? A política é uma coisa ano todo. Que se faz o ano inteiro, e se fiscaliza o político o ano inteiro. Então, isso é um elemento fundamental, essa transparência. Porque a gente vê agora a declaração de bens dos políticos candidatos que saíram agora, sem querer duvidar, mas já duvidando, eu acho muito estranha. Não é possível que seja um patrimônio... O nível de patrimônio que é declarado, eu não sei o que é patrimônio, se dinheiro líquido também é patrimônio, um dinheiro que está em conta é patrimônio, deve ser, né? Tudo isso faz parte, não sei, acho que é muito pouco, acho que eles conseguem administrar o salário de uma forma espantosa. Quando é dinheiro deles, eles administram brilhantemente. Quando é do país, já não são tão bem sucedidos. Mas vamos falar do dia a dia na Suécia. Como é que são divididas as tarefas dentro de casa? Bom, igualdade de gênero é um valor absolutamente fundamental na Suécia e todo mundo tem que fazer de tudo, né? Homens e mulheres. Inclusive, na época do meu marido, ele me conta que na escola eles chegavam a fazer experiências, assim, que eles davam bonecas para os meninos brincarem e carrinhos para as meninas, né? Eles queriam totalmente acabar com essa questão dessa divisão de coisas. Então, na Suécia, todo mundo faz de tudo. Então, quando você vê um político sueco dizendo que lava, passa, cozinha, etc., não é um populismo demagógico. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Né? Mas você, por exemplo, seu marido faz tricô? Não, mas o filho, sim. O nosso, quer dizer, o enteado dele, meu enteado, filho dele, sim, o trabalho de casa é fazer tricô. Ele é bom no tricô? Eu quero mostrar esse vídeo que eu nem pretendia. Alex, traz aquela caixinha aqui, por favor. Isso, na verdade, é uma reportagem sobre as escolas na Suécia, né, Jô? Que a gente vai mostrar essa imagem, que é uma coisa muito interessante também, porque as escolas suecas são lugares onde as crianças aprendem a cozinhar,
lavar, passar. Então tem a salinha lá onde as crianças aprendem os ciclos da máquina de lavar. Tem a grande cozinha. Isso realmente, para mim, é uma coisa... Eu gostaria muito de saber, mas é tão diferente do crochê. O crochê eu faço bem. Agora... Tricotar, a Miriam teve tentando me ensinar, põe o fio, passa por trás do pescoço, enfim, é uma complicação. Eu gostaria de ver o seu menino, como é que ele... Max, cadê? Era o trabalho de casa. Aprender a cuidar da casa e costurar é assunto sério na Suécia, que também cai na prova. Hoje, o trabalho de casa de Max é tricotar um cachecol. Mas ele faz bem, ele está tranquilo ali ouvindo música. Exatamente, ele está com o laptopzinho dele, escutando o som, tricotando, fazendo trabalho de casa. Aquilo sai, agora o cachecol. É um cachecol. Para fazer um suéter já é mais complicado, manga e tudo. Não, mas você sabe que ele também tem, o Max tem aula de corte e costura, então ele aparece lá em casa com roupas. Corte e costura, tudo bem. Corte e costura, culinária. Tem a aulinha de lavar roupa, né? Que eles têm a máquina de lavar, ensinam, olha, aqui esse ciclo você lava lã, esse ciclo aqui você lava seda. Então, é uma escola que prepara meninos e meninas para serem independentes, né? Isso numa sociedade que não tem, como a gente sabe, a instituição da empregada doméstica, como na maior parte dos países da Europa, como você bem sabe. Claro. Então, eu costuro bem. Eu gostaria de aprender a costurar a máquina. Costura no trânsito? Não, você costura não. Eu gostaria, porque eu costuro bem com agulha e linha. Isso eu costuro bem quando é preciso. Pregar um botão, fazer uma bainha e tudo bem. Mas a máquina de costura, para mim, é tão complicado quanto um avião a jato. Eu acho aquilo realmente é espantoso. Você costura bem? Você, quando foi para lá, já sabia tudo isso? Não, é uma vergonha, né? Porque, na verdade... Você não aprendeu nada, menina? Não, eu digo que é uma vergonha. Eu saí do Brasil, na verdade, para fazer um mestrado na Inglaterra, em política russa. E eu digo, eu me envergonho profundamente disso, porque eu cheguei na Inglaterra, então eu tinha 27 anos por aí, e eu não sabia cozinhar absolutamente nada. Então, eu tive que, quando eu comecei a ficar com fome, quando eu cheguei na Inglaterra, eu comecei a comprar aquelas coisas que add water, né? Adiciona água e sirva, né? Então, era um biombo, micro-ondas. E aí, no dia que me deu fome, eu tive que bater na porta do vizinho para perguntar como é que eu fazia um macarrão, que eu não sabia fazer um macarrão. Então, uma vergonha, eu não sabia fazer café, né? Porque aqui era muito... Né? Muita mordomia, mas né? Nem ovo instalado, nem ovo. Ovo mexido. Mexido, né? Dava. E agora eu amo cozinhar, né? Amo. O Bira tá rindo. O Bira não sabe fazer nem um acarajé. Fica aí rindo. Eu também cozinhar, não sei nada, agora eu como direitinho. Agora, feijão, por exemplo, eu gosto muito de feijão frio. Você põe um azeite em cima, mexe aquilo gelado e come de madrugada. É uma delícia. O melhor sabor das coisas é exatamente de madrugada, em frente à geladeira. Qualquer coisa da mão. Fica uma delícia. Agora, o seu marido não estranhou, ou não brincou com você, o fato de você não saber cozinhar ou não saber... Não, isso foi na Inglaterra, quer dizer... Quando chegou lá... Porque eu morei 10 anos em Londres, né? Então, a gente se conheceu em Londres, então eu já cozinhava, já fazia tudo, já tinha uma estrada. Já sabia, como é que se chamava? Prendas domésticas. Prendas domésticas. Mas ele sabe cozinhar? Sim. Costurar? Aprende na escola. Aprende na escola. Cada semana eles fazem um cardápiozinho diferente. Agora, e sueco? Você sabe que eu tenho verdadeira fascinação pela língua. Eu acho uma língua, linda. E cantada, no fundo, principalmente. No fundo, quer dizer, é até chamado de dialeto, que tem vários ali na região, né? Na Noruega. Né? Mas tem uma sonoridade, você nota que tem uma sonoridade diferente. É melódica, né? Quando fala papai, papa, eu acho uma delícia, né? Agora, ela cantada é uma língua belíssima. Inclusive, eu tenho ABBA, né? ABBA lá em casa cantada em sueco, mas principalmente as cantoras de jazz, né? Mônica Zetterlund, que é absolutamente extraordinária. E é um lugar onde o jazz é muito ouvido. Muito. Olha, Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Você nem joga futebol.
Tá aqui a Cláudia Valim. Muito obrigado. Você agora volta quando para a Suécia? Domingo. Domingo? Domingo. Um beijo, muito obrigado. Prazer. Boa viagem. Como é que se diz boa viagem? Trevlig resa. Trevlig resa. Quer tentar falar meu endereço? Que foi a pior coisa para falar na Suécia. Assim. Eu queria pegar um táxi para o aeroporto, eu tenho que falar Fryxellsgatan 4 i Östermalm. Que maravilha. Trix, vai de novo. Fryxellsgatan 4 i Östermalm. Eu gosto muito da cantada do Fira Östermalm. Eu gosto muito do cantar. Muito obrigado, querida. Daqui a pouco a gente volta. Cláudia Valim.